Olá pessoal, sejam bem-vindos. Depois da gente estudar os conceitos fundamentais da teoria da informação, né, quantidade de informação, entropia, agora nós vamos estudar os conceitos que são importantes para a gente fazer a codificação da fonte. Né? E aí vamos supor alguns conceitos, alguns códigos, e a partir desses códigos a gente vai definir aspectos importantes da teoria da codificação da fonte e apresentar para vocês o primeiro teorema do Shannon, que é o teorema da codificação da fonte. Ok? Então vamos lá, vamos para esse vídeo. Então o que é a ideia da codificação da fonte? Codificação da fonte é um bloquinho, né? A gente pode falar que é um bloquinho que está ali no transmissor, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os símbolos SK que são emitidos pela fonte, por exemplo, cartas de baralho, e essas cartas de baralho vão ser convertidas numa sequência binária, sendo que para cada carta vai ter uma sequência binária diferente, certo? Essa é a ideia. Então, a ideia da codificação da fonte é um processo de conversão das mensagens numa sequência binária de forma eficiente para a gente colocar na transmissão, tá? Qual que é a ideia aqui? Se cada uma das mensagens tem uma probabilidade diferente, cada uma delas tem uma probabilidade de ocorrência maior ou menor, então significa que a gente vai criar uma sequência binária que vai levar em consideração essa probabilidade. Ou seja, se a probabilidade de ocorrência é uma probabilidade maior, ocorre mais vezes, a gente vai usar menos bits para transmitir aquilo. E caso contrário, o contrário também é válido. Se a probabilidade é uma probabilidade menor, então a gente vai usar mais bits para transmitir aquela mensagem. Isso é uma característica de uma fonte, de um código de comprimento variável. Cada um dos bits, cada uma das mensagens tem um comprimento diferente, certo? Para a gente fazer esse tipo de codificação, a gente precisa conhecer a estatística da fonte. Se a gente não tem conhecimento prévio das probabilidades de cada um dos símbolos, a gente não consegue fazer essa codificação. Tá? Então, um exemplo disso é o código Morse. Está aqui a tabela do código Morse. As letras que têm maior probabilidade no alfabeto inglês, a letra E e a letra T, elas foram codificadas com um ponto e traço, um único símbolo para elas. Depois disso, tem as letras que têm uma probabilidade maior, que aí entra o A, o N, vamos ver se a gente acha as outras, I e M. Foram as letras que foram colocadas como as mais prováveis, né, do alfabeto inglês. Eles levaram em consideração o alfabeto inglês, mas a estatística do alfabeto depende do que está sendo transmitido. Né? Para cada livro, por exemplo, vai ser diferente. E aí o código Morse utilizou essa estatística. Os símbolos, as letras mais prováveis, elas têm menor duração. E a letra Q, por exemplo, que é uma letra que ocorre com menor frequência, ela é codificada com dois traços, ponto, traço. Né? Aqui está até invertido, aqui está errado, mas, ou a tabela está errada, tem um dos dois errados aí. Certo? Essa é a ideia do código Morse, é um código de comprimento variável. Então, no processo de codificação da fonte, que a gente tem dois requisitos que têm que ser satisfeitos. As palavras códigos têm que estar na forma binária e elas têm que ser inequivocamente decodificáveis. Ou seja, a gente não pode ter dúvida da sequência binária que chegou lá no receptor para a gente decodificar na forma de uma mensagem novamente. Ou seja, a gente tem que construir isso de forma inequívoca. Né? Essa decodificação tem que ser inequívoca. Outro aspecto importante, outro conceito importante que eu quero apresentar para vocês é o comprimento médio das palavras de código. Como que é esse comprimento médio? O comprimento médio é a somatório de todas as probabilidades vezes o comprimento da palavra relativa àquele símbolo. Então, para todo símbolo, a letra A tem uma probabilidade de emissão e ela foi codificada com um determinado comprimento. Se a gente multiplicar a probabilidade vezes o comprimento para o A e somar isso para todos, a gente calcula qual que é o comprimento médio que aquela fonte de palavras da codificação para aquela fonte, para aquele aspecto, para aquela codificação feita, certo? Então, esse aspecto vai ser muito importante para a gente levar em consideração o comprimento médio das palavras de código, né? Usa essa fórmula aqui, beleza? E aí,
Eu posso, utilizando o conceito de comprimento médio, eu posso apresentar para vocês o primeiro teorema do Shannon, que ele é enunciado da seguinte forma. Dado uma fonte discreta sem memória que tem uma entropia H de S, então a gente tem uma entropia. Vocês lembram o que é entropia? Entropia é um número mínimo de bits, em média, que aquela fonte precisa para codificar aquelas mensagens, certo? Então, dado uma fonte sem memória, uma fonte discreta sem memória de entropia H de S, o comprimento médio das palavras de código para um esquema de codificação livre de distorção é limitado da seguinte forma. O comprimento médio do esquema de codificação que a gente propôs tem que ser maior ou igual à entropia. Por quê? Se a gente propor um esquema de codificação que utiliza menos bits por símbolo que a entropia fala, significa que a gente não vai conseguir fazer uma decodificação inequívoca, ou a gente não vai ter distorção nesse processo de transmissão. Por que isso é importante? Porque esse é o primeiro teorema de Shannon que ele enuncia a entropia como um limite fundamental, como um número médio de bits por símbolo necessários para representar uma fonte discreta sem memória. E isso é muito interessante, né? Então a gente consegue começar a propor técnicas de codificação para melhorar a eficiência de codificação, né? A eficiência de codificação é um novo conceito, é um outro conceito que eu posso apresentar para vocês aqui. E ele relaciona o quanto o comprimento médio está próximo da entropia. E aí, quando o comprimento médio for igual à entropia, a gente vai ter uma eficiência de codificação igual a 1, que acontece aqui embaixo, quando esses dois aqui acontecerem. Mas a eficiência de codificação ela vai ser calculada dividindo a entropia pelo comprimento médio da fonte, certo? E aí, quanto mais próximo de 1, melhor é o esquema de codificação que foi desenvolvido. E aí, ó, vamos ver, por exemplo, vamos comparar um exemplo aqui para comparar dois cenários. Um código 1, a gente tem um cenário tem 4 símbolos. As probabilidades desses símbolos são 0,5, 0,25, 0,125, que isso aqui é mesmo meio, 1/4 e 1/8, né? Para o primeiro é meio, 1/4 e 1/8 para os outros dois. Essas probabilidades, cada um desses símbolos aqui, elas podem ser codificadas de duas maneiras. Utilizando o código 1, que todos os códigos têm o mesmo comprimento, ou utilizando o código 2, que o símbolo 1 tem 1 bit, o símbolo 2 tem 2 e o símbolo 2 e 3 tem 3 bits, certo? É um código de comprimento variável, de acordo com a probabilidade. Então, qual que é a pergunta? Quantos bits, em média, são transmitidos com o código 1 e o código 2? Como que a gente calcula? Para calcular isso, a gente usa o comprimento médio, né? A gente não sabe qual que é a sequência de bits que está sendo transmitido, mas a gente sabe a probabilidade. Então, isso aqui é meio vezes o comprimento da palavra de código do S0. Então, isso aqui é meio vezes 2. Isso aqui eu estou fazendo para o código 1, viu, gente? Para o código 1, é meio vezes 2, mais 1/4 vezes 2. Aqui tá. Deu um errinho aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui que eu não estou vendo. Não sei o que apareceu para vocês aí, mas eu vou escrever esse 2 de novo, mais 1/8 vezes 2, mais 1/8 vezes 2. Mas já nem precisava ter calculado isso. Se a gente está transmitindo 2 bits a todo momento, qual que é o comprimento médio? Sempre vai ser 2 bits por símbolo. Né? Isso aqui para o código 1. E aí para o código 2? Opa, risquei aqui sem querer. Para o código 2. Então, para o código 2, o comprimento médio ele vai ser meio vezes 1, mais 1/4 vezes 2, mais 1/8 vezes 3, mais 1/8 vezes 3. Isso aí dá meio, mais 1/4 vezes 2 dá mais meio, então dá 1, esses dois primeiros dão 1, mais 6/8, mais 6/8 dá 0,75. Então, esse comprimento médio aqui dá 1,75
bits por símbolo. Ou seja, se a gente vai transmitir um arquivo com 10K símbolos, utilizando o código 1, em média, a gente vai ter um arquivo com 20 kilobits, né? Utilizando o código 2, a gente vai ter, em média, 17,5 kilobits. Ou seja, tem uma redução aí significativa, né? Um arquivo é bem menor do que o outro, utilizando o código 2, certo? Então, não necessariamente ter o mesmo tamanho vai garantir a maior eficiência. Isso depende das probabilidades de cada um dos símbolos, certo? Então, a partir dessa ideia de utilizar códigos diferentes para diminuir o tamanho dos arquivos, a gente pode falar em compactação de dados. O que é a compactação de dados? O termo de compactação ele está associado a um processo onde não há perda da informação. Ou seja, a gente diminuiu o tamanho e não perdeu nenhuma informação. A gente consegue reconstruir tudo de forma que toda a informação seja recuperada. Um algoritmo que mostra um processo de compactação que todos nós usamos, é o zip. Quando a gente diminui o tamanho do arquivo, ali a gente está ocupando menos espaço na memória, no HD, mas ele não teve perda. Todas as informações originais podem ser descompactadas. Já o processo de compressão acontece quando a gente admite perda de informação. Isso aí, por exemplo, pode ser um caso de uma transformada de Fourier. O que a transformada de Fourier faz? A transformada de Fourier, para ela ser exata, a gente tem que ter infinitos termos dentro dela, né? E aí, o que a gente faz na prática? A gente, depois de um conjunto de termos, a gente vai lá e joga os fatores, uma parte do espectro fora. Quando a gente joga essa parte do espectro fora, depois a gente não consegue reconstruir a informação original de forma idêntica à original. E aí, esse processo é um processo de compressão, porque a gente admitiu perda de informação. O processo do MP3, por exemplo, é uma compressão com perdas. Por quê? Ele usa uma transformada de cosseno lá e deixa as frequências mais importantes. O que não tem componentes de frequência importantes, e ele joga fora. Então, o MP3 é um processo de compactação, tá? Mas, ou seja, quando não tem perda, o zip é uma compactação, o MP3 é uma compressão, certo? E aí, o processo de compactação, se a gente quer fazer codificação, a codificação para compactação, né? A codificação da fonte ela pode ser planejada de forma eficiente para a gente compactar algum dado. O limite dessa compactação vai ser a entropia da fonte, de acordo com o teorema do Shannon, certo? Então, outro aspecto legal que eu quero apresentar para vocês é a definição de um código prefixo. O que é um código prefixo? É um código de fonte, um processo de codificação que a gente já fez, a gente já codificou, que ele apresenta decodificação inequívoca. A gente não tem dúvida para decodificar. Ou seja, a decodificação não resulta em ambiguidade. O que esse código prefixo é? Qual que é a definição dele? É aquele em que nenhuma palavra código é prefixo para qualquer outra palavra código, certo? Ou seja, o que é prefixo? O prefixo, se a gente definir, é um pedacinho inicial, né? Então, nenhum pedacinho inicial é igual a outra palavra código do conjunto. Para a gente entender esse conceito, vamos ver essa tabela a seguir. Esses mesmos símbolos, S0, S1, S2 e S3, foram codificados de três formas, com o código 1, código 2 e código 3. O código 1, o S0, é só o bit 0. O 0, ele é o início de algum outro código. Se a gente olhar o código S2 aqui, ó, ele começa com 0. Ou seja, se a gente tiver uma sequência de 0, 0 lá, a gente tem certeza se foram dois símbolos S0 transmitidos ou um símbolo S2? Não, a gente não tem certeza. Ou seja, esse código 1 não é um código prefixo. Por quê? Porque uma palavra código
a palavra código S0, ela é prefixa da palavra código S2. Da mesma forma, o S1 é prefixo do S3. O código 2, o 0 é prefixo de algum? Não. O 10 é prefixo de algum? Não. Aqui é 110 é prefixo de algum? Não. E o 111 é prefixo de algum? Não. Então, esse é um código prefixo. Está aqui. O código 2 é um código prefixo. E o código 3? O código 3, a primeira palavra código é 0. Ela é prefixo de alguma? De todas, né? Ou seja, o código 3 não é um código prefixo, certo? Se a gente tem um código prefixo, a gente pode construir um negócio que chama árvore de decisão. A árvore de decisão é uma representação gráfica que nos ajuda no decodificador a tomar a decisão sobre qual símbolo foi transmitido. Qual que é o procedimento para isso? Primeiro passo, a partir de um estado inicial, a gente vai criar dois ramos, né? Para cada um dos ramos, a gente vai atribuir um bit 0 e um bit 1. Se houver uma palavra código com apenas um bit, o ramo correspondente à palavra código é terminado. A gente termina ali com um símbolo correspondente. Se os ramos não terminarem em símbolo, ele é novamente bifurcado em outros dois ramos. E aí a gente atribui o bit 0 e o bit 1 para cada um dos ramos, certo? Se a gente houver uma palavra código de 2 bits, a gente vai lá e coloca um símbolo lá. E aí a gente vai fazendo isso para todos os ramos e todos os símbolos. Aí, o caminho, a ideia é que todos os ramos terminem em símbolos e todos os símbolos que a gente tenha no processo de codificação estejam na árvore de decisão. E aí, ó, o código 2, que era um código prefixo, a gente pode montar a árvore de decisão. A gente tem o primeiro passo, tem o estado inicial, que está aqui, ó. Aí a gente cria dois ramos, um ramo 0 e um ramo 1. A gente atribui. Tem algum que termina só em 0? Se a gente olhar o código S0 aqui, ó, ele é só 0. Então a gente vai lá e atribui. Ó, esse caso aqui é S0. E o outro, que tem só 1, tem algum símbolo aqui que termina só com 1? Esses outros 3 aqui, ó, ainda não, né? A gente não tem nada. Vou até apagar esses rabisquinhos aqui, ó, para não ficar confuso para vocês. O S1, S2, S3 não tem nada. E aí, a gente chegou nesse ponto aqui, ó, ramifica de novo. Ramifica 0 e 1. 1 e 0. Tem 1 e 0 aqui, ó, aqui em cima. Tem algum que é 1 e 0? Tem. O S1. Então, a gente vai lá e termina o ramo em S1. Depois, o outro ramo, que era 1 e 1. Tem algum símbolo que termina em 1 e 1, que é só 1 e 1? Não. Então, a gente ramifica novamente. Ramificamos. 0 para um lado e 1 para o outro. Aí, 1, 1 e 0. Qual que é o símbolo para 1 e 0? S2. E qual que é o símbolo para 3 uns? S3. Todos os símbolos estão na árvore? Sim. Todos os ramos terminam em símbolos? Sim. Ou seja, montamos a nossa árvore de decisão de forma eficiente e o nosso código é um código prefixo. Se o código não for um código prefixo, a gente não consegue montar a árvore de decisão utilizando essas regras, certo? Então, podemos agora testar a decodificação dessa sequência. 10, 5 uns, 0, 0, 0. Chegou um bit 1. Aqui. A gente estava nesse ponto, a gente veio para cá. Chegou aqui. Chegou em algum símbolo? Não. Ah, chegou um bit 0. Agora. 0. A gente segue esse caminho, ou seja, terminamos aqui, ó. Isso aqui é o S1, certo? Então, esse primeiro bloquinho aqui, ó, é S1. Depois, tem bit 1. Vamos fazer agora em verde. Estamos aqui. Bit 1, vem para cá. Terminou? Não. A gente pega mais outro. Ó. Pegou mais outro. 1 e 1, terminou? Vem para cá de novo. Terminou? Não. Pega mais outro. Então, pegamos o terceiro. 3 uns. Chega em S3. Ou seja, esse bloco aqui, ó, esse código aqui, ó, é um bit S3. O próximo vamos fazer mais direto. Vou usar o roxo aqui, ó. 1, 1 e 0. Então, a gente estava aqui, veio para cá, segundo 1, e depois veio para cá, S2. Então,
a gente tem aqui, ó, 1 e 0 é o S2. E depois, 2 zeros, o que é? A gente está aqui, ó, e chegou um bit 0. Estamos aqui, veio para cá, S0. Ou seja, esse aqui, ó, sozinho é um S0 e o outro sozinho é um outro S0. Ou seja, a sequência dessa sequência binária é da mensagem S1, S3, S2, S0, S0. Certo? O que a gente pode... imagina para códigos muito grandes. A gente estava sempre observando todos os códigos ali para ver se um era prefixo do outro. Isso não é tão usual, tão fácil, né? O que a gente pode fazer é, para códigos muito grandes, aplicar uma desigualdade que chama desigualdade de Craft-Macmillan. E se essa desigualdade for menor que 1, significa que a gente pode falar, se ela for maior que 1, a gente pode falar que o código não é prefixo. Agora, se ela for menor ou igual a 1, a gente não tem certeza sobre o resultado, certo? Então, a desigualdade Craft-Macmillan é esse somatório aqui, ó. É o somatório de 2 elevado a menos LK, ele tem que ser menor ou igual a 1, sendo que LK é o tamanho do código, sabe? O tamanho do código para todos os símbolos. Para o código 1, por exemplo, ó, ele era 0, 1, o S0 é 0, o S1 foi codificado com 1, o S2 com 2 zeros e depois o S3 com 2 1s. Então era tamanho 1, 1, 2 e 2. Então é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 2. Se a gente fizer esse somatório, dá 1,5. O que Craft-Macmillan fala? Tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, o código 1 não é prefixo de acordo com a desigualdade Craft-Macmillan. O código 2. O que é o código 2? Quais que eram os tamanhos? Aqui, ó, 1, 2, 3 e 3. Ou seja, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, menos 3. Isso aqui dá 1. Deu 1. Ou seja, ele descumpriu a desigualdade Craft-Macmillan? Não. Ele simplesmente... o que a gente pode observar sobre esse código é que a gente, pela desigualdade, a gente não pode afirmar que ele é um código prefixo ou não. A gente não tem certeza, certo? Para o código 3, a gente já viu, olhando, observando ele, que ele não é um código prefixo. E se a gente aplicar o mesmo somatório, a mesma desigualdade aqui, ó, dá 1, 2, 3 e 4. E aí é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4, que somados dá um 0,9375, que é menor que 1. Ou seja, ele não descumpriu a desigualdade. E aí a gente não pode afirmar nada sobre ele. Então, eu estou mostrando nesses dois exemplos aqui que o código 2, ele é um código prefixo e o código 3 não é um código prefixo. E os dois atenderam. Ou seja, se atender, a gente não pode afirmar nada. Ok? Então tá aqui, ó. Código 1, ele viola a desigualdade Craft-Macmillan. A desigualdade Craft-Macmillan foi satisfeita pelo código 2 e 3, só que só o 2 é um código prefixo. E o código 3, ele é inequivocamente decodificável, apesar de não ser um código prefixo. É um código inequivocamente decodificável, não precisa necessariamente ser um código prefixo, mas a decodificação não é instantânea. Por quê? Porque a gente não tem uma árvore de decisão. A gente tem que fazer armazenamento na memória da sequência de bits para fazer a decodificação, certo? E aí isso aí gasta mais tempo de processamento, recurso computacional e assim por diante. Beleza? Então, para encerrar esse vídeo aqui, ó, eu vou passar esse exercício para vocês e eu quero que vocês descubram dentro desses códigos aqui quais são prefixos e quais não são. Tá? Já adianto, 2 desses 4 códigos são códigos prefixos. Identifique eles e construa as árvores de decisão individuais e aplicar as desigualdades de cada um deles. Certo? Ó, eu não vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem resolver, e aí depois vocês olhem a resolução, certo? Então, pausem o vídeo agora e tentem fazer sozinhos. Bom, voltando, já que vocês já fizeram, né? Eu não parei aqui, eu continuei gravando, mas vocês pausaram. E aí, vamos para a resolução. O código 1,
olhando visualmente. Como são poucos, a gente pode olhar. Olhando visualmente, o 0 é prefixo de alguma coisa? Não. O 10 é prefixo de alguma coisa? Não. O 110 é prefixo? Não. Os outros dois também não. Então, o código 1 é um código prefixo. Código 2. O 0 é prefixo de alguma coisa? Ele é prefixo de todos, né? Então, esse é um código prefixo? Não é. Código 3. O 0 é prefixo de alguma coisa? É, desses dois aqui de baixo, né? Então, esse também não é um código prefixo. Então, o 4 tem que ser, já que eu falei para vocês que tinha dois, né? 00 não é prefixo de nada, 01 também não é prefixo de nada, 10 também não é, 110 e 111 também não são. Então, esse aqui é um código prefixo, certo? Agora, fiquem para vocês aí montarem as árvores de decisões dele. Se vocês tiverem dúvida, me procurem, que eu ajudo vocês a montar as árvores, tá? Mas eu não vou fazer aqui para a gente, porque o vídeo já está com 25 minutos, já está bem grande. E ainda eu tenho que fazer a desigualdade de Kraft-Macmillan para todos eles. Então vamos lá. Fazendo para o código 1. O tamanho dos códigos ali, da família de códigos, era 1, 2, 3, 4 e 4. Então, 2 elevado a menos 1, 2, menos 3, menos 4 e menos 4. A somatória disso dá 1. Ou seja, não violou a desigualdade. A gente não pode afirmar nada pela desigualdade. A gente já viu que ele é prefixo. O código 2 os tamanhos 1, 2, 3, 4 e 4. É o mesmo do anterior, né? Dá a mesma coisa. Dá o mesmo 1, a gente não consegue afirmar nada. O código 3. Aqui tem 1, 2 e 3, 3. Então é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3 e menos 3. Somado isso aqui, deu maior que 1. Ou seja, esse aqui claramente viola a desigualdade do Kraft-Macmillan, que isso aqui tinha que ser menor que 1. Então, ele não é um código prefixo. A gente consegue, utilizando a desigualdade, afirmar aqui que não é um código prefixo. E o código 4 eram 2, 2, 2, 3, 3. Então, 2 elevado a menos 2, menos 2, menos 2, menos 3 e menos 3. Que somado deu 1, ou seja, não violou a desigualdade, não podemos afirmar nada pela desigualdade, mas a gente viu pela análise dele que ele é um código prefixo. Tentem montar as árvores de todos eles. Vocês vão ver que vocês só vão conseguir montar as árvores de decisão dos códigos 1 e 4. Dos outros dois não vão ter jeito de ser feitos, certo? Vou encerrar o vídeo aqui, gente. No próximo vídeo a gente vai começar a codificação de Huffman, tá? Um abraço e até lá.